Caríssimos irmãos e irmãs, amado, querido povo de Deus. Os textos litúrgicos deste 29º domingo do tempo comum leva-nos a continuarmos a reflexão que estamos fazendo ao longo das últimas semanas, os últimos domingos, de modo especial, do tempo comum. Nós ouvíamos Jesus falando, ensinando os discípulos a rezar, ensinando a oração do Pai Nosso, depois dizendo que é preciso pedir com confiança, pedir e recebereis, buscar e achareis. E nós vemos Jesus nesse evangelho de hoje, mais uma vez reafirmando a nós, assim como aos discípulos, a necessidade e a importância da oração. E no início do evangelho Jesus já deixa claro isso. Vou mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Rezar sempre e nunca desistir. A persistência que nós devemos cultivar na nossa vida, na presença de Deus, na vida de oração. E para que os discípulos e cada um de nós compreendamos como permanecer firme, rezar sempre e nunca desistir, Jesus conta esta parábola do juiz injusto. Numa cidade que haviam estas duas pessoas. Uma pobre viúva, talvez solitária, não tinha mais marido, afinal era viúva, talvez não tinha mais filhos, não tinha nada, apenas a certeza no seu coração que era preciso encontrar alguém que fizesse justiça a ela contra os seus adversários. E na mesma cidade, um juiz que, como o próprio autor sagrado nos diz, e como o próprio juiz também se manifesta, um juiz que não teme a Deus e não respeita homem algum. Ele mesmo diz, o juiz diz, eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Duas pessoas, duas naturezas diferentes, dois pensamentos, duas atitudes diferentes. Mas uma pessoa que depende da outra. A viúva precisa que aquele juiz a auxilie na justiça. Por isso vai ao seu encontro. Procura o juiz por inúmeras vezes, pedindo, faze-me justiça contra os meus adversários. Faze-me justiça contra os meus adversários. De fato, aquela pobre viúva amola, uma linguajar que podemos compreender melhor, o juiz, por muito tempo, pedindo que ele lhe faça justiça contra os seus adversários. E aquele homem que não teme a Deus, aquele homem que não respeita homem algum, que não carrega nada de bom no seu coração, poderíamos assim dizer, insiste em recusar o pedido daquela mulher. Talvez na dureza do seu coração, no seu próprio egoísmo, no seu próprio orgulho, pensa em coisas maiores, em coisas que de fato ele pode dar retorno. Talvez olhando para aquela pobre viúva deve pensar, o que essa mulher vai me dar de retorno se eu lhe fizer justiça? De nada me vale, deixa para lá, para o canto. Não temo a Deus, não temo homem algum, não tenho medo de nada, sou mais eu. O orgulho, ele fecha o coração desse homem para aquela mulher. Mas aquela mulher que não tem nada na sua vida, apenas reconhece a graça de Deus que age na constância do nosso coração, continua pedindo, faz-me justiça contra os meus adversários. E aquele juiz, aborrecido por tanta insistência, resolve fazer justiça àquela viúva. Não porque era bom, não porque abriu o coração, não porque se converteu, mas como o texto nos diz, para que ela não venha me agredir com medo de sofrer alguma retaliação, vou fazer para parar de me amolar, para me sair do meu pé. E faz justiça àquela mulher. Aquele homem que é mau, faz justiça, ajuda a pobre viúva. E Jesus, através desta parábola, quer ensinar aos discípulos, mas também a cada um de nós, justamente o que ele diz logo em seguida. Se aquele juiz injusto, que tinha a maldade pura no seu coração, faz justiça àquela mulher que lhe pede insistentemente, quanto mais o Pai que está no céu, nosso Deus, fará justiça a cada um de nós que o clamamos todos os dias.
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam a Ele. Deus que é bom, a bondade suprema, a misericórdia, o amor, contrário daquele homem que não gosta, que não se preocupa com Deus, com as coisas do mundo. Aquele homem que é mau faz justiça. E quanto mais Deus que é bom não fará justiça a nós que clamamos dia e noite pela sua misericórdia. E Jesus mesmo responde: eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Porque Deus ouve os nossos pedidos, porque Deus escuta os nossos clamores e vem ao nosso encontro. Deus não nos deixa desamparados. Nosso Deus não é um Deus justiceiro, um Deus que nos condena, um Deus que vira as costas para nós, que diz, vou deixar sofrer para ver se aprende. Não, Deus não faz assim, Deus não age assim conosco. Deus nos ama e age depressa, segundo a tua vontade, da tua maneira, nos nossos pedidos. Nós é que fechamos o nosso coração para a graça de Deus, porque somos fracos, porque somos falhos, porque temos o coração, muitas vezes, endurecido. Fraquejamos na fé. E aí Jesus acrescenta ainda um questionamento aos discípulos, mas também a cada um de nós, nesta liturgia de hoje. Mas e o Filho do Homem? Quando ele retornar, vier na segunda vinda gloriosa, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Será que ainda haverá algum homem de bom coração que tenha a fé sustentada no amor, na paz e na misericórdia? Ou todos terão se descrençado na vida de pedir a Deus? Vou mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, para que haja fé no coração dos homens quando Cristo retornar uma vez mais. Persistir, meus irmãos, minhas irmãs, na busca contínua de Deus, persistir na vida de oração, persistir na intimidade com Deus, na amizade com o Senhor, que está sempre disposto a nos acolher, que nunca vira as costas para cada um de nós, que nunca nos decepciona. Nós temos, acontece muitas contrariedades na nossa vida, mas nenhuma delas foi causada por Deus. Deus não nos decepciona, Deus não nos contraria, ao contrário, Deus nos ouve. Deus faz para nós o que é melhor na nossa vida. Às vezes nós nos aborrecemos com Deus por sermos incompreendidos na nossa própria incompreensão. Nós é que muitas vezes não compreendemos o que nós estamos pedindo, nós que não compreendemos o que nós precisamos, e às vezes fazemos a Deus pedidos, mas muitas vezes não da maneira como deveríamos. Às vezes nós estamos pedindo a coisa errada ou da maneira errada, e aí por não obter de Deus respostas, nos frustramos pelo caminho, nos desesperamos, perdemos a fé, se é que um dia tivemos essa fé reta e sincera na presença de Deus, porque muitas vezes nós cultivamos uma fé fraca, uma fé falha, uma fé que se desfaz facilmente. Na primeira tempestade que encontramos pelo caminho, já desistimos. Na primeira curva que nos deparamos, vou voltar atrás, não quero mais. Está difícil demais. Isso é impossível para mim, eu não consigo. Mas e Cristo, que suportou tudo por amor a cada um de nós, em momento algum voltou atrás. Em momento algum disse que era impossível, em momento algum disse que não conseguia. Na sua humanidade, pediu ao Pai, Pai, se for do teu agrado, afasta de mim esse cálice. Mas como Deus se recorda, seja feita a tua vontade e não a minha. E nós nos esquecemos disso nas nossas orações. Pedimos a Deus, mas esquecemos. Se for da tua vontade, faça-o na minha vida. Se for da tua vontade, realize aquilo de que necessito, de que preciso. Nós esquecemos de colocar esse pormenor diante dos nossos pedidos na presença de Deus. Nós só queremos que Deus realize e pronto. Peço, vou agora sentar, cruzar os meus braços e esperar Deus realizar. Se não realizar, então é sinal de que Deus não existe. Queremos provar, tentar Deus a todo instante, mas não ofertamos nada em troca. Não damos nossa vida em troca pelo amor a Deus. Deixamos facilmente o caminho de Deus por tantas coisas, e aí nós vamos nos perdendo. Será
que quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé sobre a terra. A liturgia de hoje nos leva a questionar como tem sido a nossa fé, como estamos sustentando a nossa fé, alimentando a nossa fé, numa persistência, numa consistência, numa busca diária, mesmo com os altos e baixos que a vida espiritual tem, ou estamos perecendo por aí, esperando uma graça acontecer, uma graça que talvez nunca aconteça. Não adianta esperar de braços cruzados, é preciso agir, é preciso ir. O evangelho de 2 domingos atrás: pedi e recebereis, buscai e achareis. Não é sentar e esperar que vai aparecer na porta da sua casa a graça que você precisa. Não é ficar de frente à televisão e dali vai sair o milagre que você espera. É pedir, é buscar, é ir atrás. O que nos falta, a ação, ir ao encontro do Senhor. Nós queremos que Ele venha ao nosso encontro, nós queremos tudo de mão beijada, esperamos vir a nós, enquanto nós deveríamos ir até Ele. Fazer a vontade dEle, escutar a voz dEle, não as vozes do mundo, as coisas que o mundo coloca diante de nós. Às vezes nos falta fazer as coisas de Deus, buscar a Deus com prazer, com alegria. Às vezes a gente sente tanto prazer, tanta alegria em fazer as coisas do mundo afora, mas o que é de Deus nos custa, nos pesa. Mas se nos custa, é aí que nós devemos nos esforçar, porque como nos ensina, se não me engano, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus: muito vale o que muito custa. Ou muito custa o que muito vale, agora não me lembro a ordem, mas é nesse sentido. Se custa, é porque vale a pena. Se está difícil o caminho de Deus, vale a pena. Porque o que nós esperamos não é coisa fácil, coisa de brincadeira, um faz de conta nesse mundo. É o céu, é a salvação, é a vida eterna. E só chega no céu quem de fato compreende a graça de Deus, quem se abre a esta experiência para viver o amor de Deus. É dar sim incondicionalmente, não com condições. Quantas vezes nós damos o nosso sim para Deus, mas colocando condições? A nossa vida de oração é uma oração cheia de condições. Eu rezo se, eu vou à missa se, eu faço isso se. Mas falta-nos dedicar mais a Deus, dar tudo o que temos a Ele, sem medo, confiando. Aquela mulher não tinha nada, mas esperava em Deus, que alguém, que aquele juiz pudesse lhe fazer a justiça. Insistiu, persistiu, confirmou Deus na sua vida a graça. Aquele homem, mesmo que por medo, fez-lhe justiça. Persistir e ter o auxílio da graça de Deus nessa persistência, porque quanto mais pedimos, mais recebemos. Veja a primeira leitura de hoje. Moisés, que com os braços estendidos consegue vencer a guerra. Percebem? Enquanto Moisés estava com os braços erguidos, os israelitas venciam, mas quando ele abaixava os braços, os amalecitas venciam a guerra. Então, obteve auxílio de 2 irmãos para ajudar a sustentar o seu braço em pé durante toda a guerra. Persistiu, perseverou, mesmo que doesse, mesmo que tivesse difícil, mas permaneceu com a ajuda de 2 irmãos com o braço levantado e venceram a guerra. Às vezes nós precisamos estar com os nossos braços estendidos para vencer as nossas batalhas espirituais. E muitas vezes, sozinhos nós não vamos conseguir. Vai fraquejar, vai doer o braço, vai cair. É preciso a ajuda dos santos de Deus, dos anjos, ou até mesmo de intercessores que caminham ao nosso lado, que nos atraem a Cristo Jesus para nos auxiliar a manter o braço erguido. Sozinhos nós não vencemos batalha alguma. É preciso persistir em Deus, na oração. Não ter medo, não fugir, mas ter a coragem de confiar a Deus. Deixar tudo, se preciso for, para estar na presença de Deus. Sem olhar para trás, mas confiar inteiramente nesse Deus que nos atende, que faz justiça a nós bem depressa. Nós precisamos, meus irmãos, parar de olhar para nós mesmos, para as nossas dificuldades, para as nossas dores, os nossos sofrimentos, olhar mais a cruz de Cristo, os sofrimentos que Ele sofreu, as dores, as chagas, as feridas, para compreendermos: há sofrimento maior que o nosso. Existe dor
maior que o nosso. Sacrifício maiores que os nossos. Não nos recusemos de sacrificar o que parece ser cômodo para nós, que é o que muitas vezes nos faz fraquejar na fé. Prefiro ficar no que é cômodo. Não quero desafios, não quero enfrentar, não quero, eu tenho medo. Nos fechamos em nós mesmos. Nos falta confiar em Deus, que nos sustenta a todo instante, que mantém os nossos braços erguidos. Olhemos para a vida dos nossos santos, que dão bons testemunhos da graça de Deus, que não temem deixar coisas importantes para trás, para seguir a Jesus. Nós precisamos fazer escolhas. Nossa vida é cheia de escolhas, e nós precisamos fazer aquelas que mais fomentam o nosso coração no caminho de Deus. E só para elucidar isso, um exemplo, um testemunho que tivemos esse final de semana, o retiro dos jovens, o acampamento Terra. Teve no retiro uma jovem que estava marcado para esse final de semana a sua prova na residência do curso de medicina, algo nesse sentido. Tinha prova importante no curso de medicina, acho que era para a residência mesmo. Mas ela optou por não fazer a prova e ir para o acampamento, porque precisava fazer esse encontro com Deus. Quantas vezes aparecem diante de nós oportunidades de nos encontrarmos com Ele, mas nós escolhemos as coisas do mundo. Nós escolhemos as coisas que nos parecem mais confortáveis, mais cômodas. Fugimos e aí nós nos perdemos. Que adianta termos tudo na vida se não temos Deus? Esta jovem talvez compreendeu isso. O que adianta ter o título de médica, de doutora, mas se não tem Deus no coração? Do que adianta termos dinheiro, termos riquezas, termos tudo, mas nos faltar o principal, que é Deus? Nos faltar o principal, que é o amor? Nós precisamos acordar para esta realidade. Aquele juiz não tinha amor de Deus, não tinha nada, não temia nada, mas temeu aquela mulher. O medo dela lhe agredir. Nós precisamos ter medo, sim. Não das coisas do mundo, mas ter medo de quando morrermos não irmos para o céu. Ter medo de ser condenado eternamente ao fogo do inferno. Portanto, meus irmãos, saibamos fazer as escolhas adequadas na nossa vida. Não fujamos do nosso compromisso com Deus. Persistir é de fato escolher aquilo que é essencial. Talvez agora não compreendamos as escolhas que nós fazemos, mas depois, lá na frente, a gente vai entender. Talvez o melhor agora é estar na presença de Deus, e Ele vai conduzir tudo. Porque mais vale ter o título que for, a riqueza que for, com a presença de Deus, do que sem Ele. Uma vida cheia da graça de Deus, do que uma vida vazia, triste, sem sentido, por não ter compreendido esse amor. Abramos o nosso coração, uma vez mais, a experiência com Deus. Deixa Ele fomentar na sua vida a tua fé. Questione-se, ouse se questionar. Como tem sido a sua fé? Fraca, falha, pequena? Ou você tem persistido nas suas intenções, nos seus desejos, nos seus sonhos com Deus? Coloque Ele na frente, permaneça firme. Uma hora a graça chega. Que seja amanhã, que seja daqui 2 dias, que seja daqui 2 anos, que seja daqui 30 anos. Santa Mônica, por exemplo, a conversão do seu filho. O tempo que for, é o tempo de Deus, não o seu. Confie e a graça acontecerá. Louvado seja